Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à fé, à religião, à filosofia e à cultura. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações e a compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Meu nome é Caroline Zanardo e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar novamente sobre filosofia. E hoje nós vamos falar sobre um livro escrito pelo filósofo também, o filósofo iluminista Voltaire, que viveu então também no século XVIII, e ele foi um grande filósofo, escreveu vários livros, e, e ele realmente deixou assim uma mensagem muito interessante de, como é que eu poderia dizer assim, de uma revolução nos costumes, e também ele trouxe uma mensagem de reflexão sobre a sociedade inglesa, no qual nós vamos hoje falar no livro, que ele escreveu, e ele trouxe uma reflexão sobre a sociedade inglesa, onde ele esteve, onde ele viveu, e nesse livro nós vamos então falar sobre isso. Nós vamos falar sobre essa experiência que o Voltaire teve lá na Inglaterra, e aonde ele vai então falar sobre aquilo que ele viu lá e que chamou a atenção dele. Então, o livro que nós vamos discorrer hoje, do filósofo iluminista Voltaire, é Cartas Filosóficas, tá? Um livro então muito interessante. E nós vamos então ver que Voltaire, ele viveu ele era francês, ele era um filósofo francês, e nós vamos ver que na França ele presenciou, um povo muitas vezes muito autoritário, a monarquia francesa não dava espaço para existir uma oportunidade para que as pessoas tivessem uma condição de vida melhor, e de que muitas vezes lá na França era um lugar onde existia essa arbitrariedade, e existia essa questão de subjugar o povo, muitas vezes, de menosprezar o talento das pessoas, de tornar aquela sociedade muitas vezes muito complicada para ter uma vida plena, onde só uns têm o direito, o direito ao sucesso, e outros, a grande maioria, não tem. Então, isso era o que Voltaire presenciava na França. A monarquia francesa, ele realmente dava uma coisa muito complicada para o povo, dava uma vida muito complicada para principalmente quem queria ter um trabalho digno, quem queria ter o seu talento reconhecido. Então a sociedade francesa, ela recusava isso ao povo. E Voltaire, ele foi uma pessoa que foi inclusive, ele foi preso na Bastilha, a Bastilha que era um local onde muitas pessoas eram levadas até lá, e muitas vezes pessoas que tinham esse jeito igual o do Voltaire, um jeito assim revolucionário, uma pessoa que queria as coisas que as coisas fossem diferentes, que queria uma condição de vida melhor para o povo, que queria que existisse uma justiça social. Ele era uma pessoa que tinha essa visão realmente muito interessante, uma visão muito humana, E exatamente por ele ser essa pessoa muito humana, muito assim, dedicada aos valores morais, dedicada aos valores humanos, ele incomodou, a sociedade francesa. E ele acabou, inclusive, sendo levado, então, à Bastilha. E a Bastilha, ela era um local onde, apesar de ser um local onde não era, vamos por assim, um local de liberdade, mas as pessoas que estavam lá, elas eram muito bem tratadas. E Voltaire, ele não foi diferente. Apesar dele ter sido, vamos por assim, de uma maneira, por estar incomodando a sociedade daquela época, ter sido levado à Bastilha, a Bastilha era um local, muitas vezes até que muitas pessoas gostavam de lá. Um local, às vezes, que até muitas pessoas, elas achavam legal estar na Bastilha, Um local onde eles eram muito bem tratados, onde eles tinham, muitas vezes, uma vida que não era ruim, Eles eram bem tratados até pelas pessoas que tomavam conta da Bastilha. Só que o Voltaire, ele não quis ficar lá.
e ele realmente pediu para ser levado para a Inglaterra. Ele quis ir para a Inglaterra e ele conseguiu. E na Inglaterra ele viu um mundo completamente diferente do que ele viu na França. Um mundo onde existia a harmonia, né? O sistema parlamentar não era arbitrário como a monarquia francesa. Ele conseguiu ter ver um mundo muito mais humano, um mundo muito mais assim digno para as pessoas viverem, né? Não era aquele mundo opressor que existia na França. Então ele viu um mundo muito mais humano, muito mais justo e honesto. E isso ele viu em todos os aspectos, nas artes, ele viu a cultura inglesa, as artes, tudo aquilo que os escritores, né, tudo aquilo que a Inglaterra tinha de bom na cultura, o Voltaire ele verificou isso e levou isso em conta. E ele valorizou muito isso. E aí ele escreveu as cartas filosóficas, né? Essas cartas filosóficas, elas então contam um pouco sobre a experiência que o Voltaire teve na Inglaterra, e ele vai dividir essas cartas em várias, e é onde ele vai falar sobre vários aspectos, sobre aspectos da religião, sobre aspectos do governo, né, o parlamento, os quakers relacionados à religião. Então ele vai abordar em cada carta um aspecto interessante que ele verificou lá na Inglaterra. Pessoal, o que eu tinha para falar hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nós nos vemos no próximo. Muito obrigada pela atenção. Tchau, tchau.